Saudações, amigos do Em Guarda. Muito bem. Olha, início de uma temporada especial aqui no Jornal Diário TV. É um grupo, vamos dizer assim, histórico da cidade, viu? Quem conhece e acompanha a imprensa sabe que Diário da Região vem lá dos idos dos anos 1969. E nós agradecemos esse acolhimento e damos aqui um grande abraço ao pessoal que está nos dando apoio aqui. Márcio Sanazar, diretor, o Super Alan, que faz de tudo, um grande brother, e todo esse grupo diário, que de fato é uma família extraordinária e que marca a história de Osasco. E como vocês estão vendo, eu estou muito bem acompanhado nessa nossa primeira jornada. E agradecendo aqui, olha aí, árbitra internacional, professora de renome, uma das principais da ginástica rítmica do Brasil, entre as melhores instrutoras do mundo, a professora Maria da Conceição. Obrigado, Maria da Conceição, professora da nossa ginástica rítmica de Osasco. Muito obrigada pela oportunidade. Opa, falei tudo certinho, né? Árbitra internacional, maravilha. E do seu lado, nem quero falar que arrepia essa menina, arrebenta na nossa ginástica rítmica. É bicampeã pan-americana e recentemente veio do Mundial Júnior. Explica para mim, professora, por favor. Ela é bicampeã pan-americana. O primeiro foi no Rio de Janeiro e agora foi no México. Ganharam os dois conjuntos, 5 cordas e 5 bolas, e no geral foram campeãs também. E agora, recentemente, chegou do Mundial, que foi na Romênia, onde ela é top 6 do mundo. Estamos falando de Laurinha, Laura Gamboa. Obrigado, Laurinha. Obrigada, Márcio. Pega o microfone aí, por favor. Obrigada, Márcio, pela oportunidade de estar aqui novamente, né? Nossa. Nos encontramos há uns anos atrás, né? Sim. Muito obrigada. Laurinha, eu tenho uma foto sua. Não sei se você estava com os seus 7, 9 anos, não sei. Mas sua mãe postou uma foto sua. Eu colei você com aquela idade e você lá no aeroporto indo para a Romênia, né? Mas você segurando lá um bichinho, né? O mascotinho. E eu falei, qual a distância de sonho entre aquele mascotinho da menininha de 7 anos para aquele que está indo para a Romênia? Que evolução espetacular, Laurinha. Aquele mascote que a gente levou para a Romênia é um que a gente falou que a gente precisava e ele vai ser passado para nosso treinador agora. O nome dele é Marcão. Poxa. E ele tá com a gente em todo esse processo, né? Desde o começo, tá com a gente. Então é da família já também. Mas, Laurinha, você deu um adeus aqui para Osasco, né? Entre aspas, é verdade. Porque agora você é full-time da seleção brasileira, pelo amor, né? Não é um adeus totalmente, Não, né? não Que a é, gente ainda vem pra cá, ainda é do clube, né? Continua indo, Claro. frequentando. Sim, eu sei. Então é muito importante. Claro, eu falei adeus porque assim, a Laurinha era cria, né? Não é isso, professora? Então, treinando direto, agora ela serve a seleção brasileira em Aracaju. Isso. É isso. Tá quanto tempo lá, Laurinha? 1 ano e 4 meses. Agora, 1 ano e 4 meses. Antes de 1 ano e 4 meses, você treinava, competia por Osasco. Passava no seu sonho essa ideia de seleção brasileira, Laurinha? Como que era você antes de ser chamada? Eu sempre quis ir pra seleção, mas não imaginava que seria no juvenil. Eu imaginava que eu ia no adulto, né? E quando veio essa oportunidade do juvenil, eu fiquei muito contente, a gente ficou muito feliz, né? Que seria uma oportunidade e abrir portas para muitas coisas, né? E foi muito gratificante saber que logo nessa categoria, então todo o trabalho de tantos anos, surgiu tanto efeito, assim. Entendo. Mas, professora, você é a responsável, né, por essa evolução aí, né? Eu lembro que a gente conversou em outros papos, antes de você ainda ter o espaço físico aí da ginástica rítmica,
Você ainda estava batalhando em um lugar, você estava ainda lá no Liberate, no Liberatão, de improviso lá. E, meu, você não tinha nada em mãos a ginástica. De repente as coisas começaram a acontecer. E veio a Vivi, apareceu a Vivi, de repente tá. E temos hoje a Laurinha, professora. Já é um. Sim, verdade. Nós iniciamos no Liberate e aí nós perambulamos aí por vários lugares, né? Até finalmente a gente achar um espaço mais adequado, que é fixo, é só nosso, isso é que é importante. E aí o grupo vem crescendo cada vez mais. Esse ano nós estamos entrando em todas as categorias, em todas as competições, e a gente já depara com o problema de não ter mais espaço para tanta criança treinar. Olha aí. Quando a gente começou nos primeiros passos da ginástica rítmica, uma professora falava assim, a gente está aqui no ginásio José Liberati, que é o principal ginásio de Osasco. Quem acompanha bem Osasco, é o esporte, sabe que lá é a casa do vôlei feminino, não é isso? Mas a professora treinava no anexo. E lá não é alto, a ginástica rítmica exige equipamentos, né? Que joga para o alto, não sei quantos metros acima, como fitas e massas, é isso? Se necessitamos de altura, aí uma média de 10 a 12 metros de altura para realizar os lançamentos dos aparelhos. E aí que tá, né? Você, Laurinha, fez essa escola em Osasco, competindo, ganhando tudo. E as pessoas falam, mas qual a idade dela? A gente tá falando, ela falou em seleção adulta, não é verdade? Seleção adulta, 16 anos, não é isso, professora? 16 anos. A ginástica rítmica é muito insana, porque, meu, ela limita, assim, não é que limita. De repente, uma menina adolescente com 16 anos está na categoria adulta, pesa muito a responsabilidade, né? A Laurinha tem 14 anos, tá? E você já está de olho na seleção adulta, Laurinha? É assim que funciona? Meu maior objetivo é a seleção adulta, né? Realizar voos mais altos. Então, sim, eu tô dando o melhor que eu posso para que esse sonho se realize. Mas a gente pensa, né? Menina de 14 anos, a Gambô, a mãe, né? Que está ali nos assistindo, né? Na verdade, observa o crescimento da filha, que não é assim, não pode estar plugada nas redes sociais todo o tempo, não pode estar saindo com os finais de semana, não pode estar com as menininhas, colegas de classe ou de escola, teve que se mudar para Aracaju, refazer, se adequar a outro expediente. A vida de alta performance acabou modificando a rotina de uma menina, digamos, comum, não é isso? Hoje você é uma atleta e você fala em seleção brasileira adulta, eu já estou vendo você, tipo, pensando em Paris, ou na próxima Olimpíada. Como você conseguiu romper, digamos assim, com aquela vida normalzinha de menina para uma exigente ginástica rítmica? No começo, óbvio, foi mais difícil, a adaptação, mas com o tempo a gente vai percebendo o que a gente quer, né? E aí a gente vai percebendo o que a gente quer mesmo e a gente consegue distinguir. Pô, esse é meu sonho, então eu tenho que abrir mão de certas coisas para poder realizar o meu sonho. Então, no começo, sim, é mais complicado de adaptar, mas com o tempo a gente acostuma e aí, na hora que acostuma, tá tudo certo já. Na verdade, digamos assim, você está fazendo o que ama de paixão, é isso que Sim. Nada mais importa, né? Sim. Professora, é esse foco que, quando você começa a treinar a criança, eu já fiz essa pergunta para você, e você sempre responde a mesma coisa. Porque é uma coisa, parece que a ginástica rítmica é exata, né? Você olha para a criança, você percebe pelo jeito, pela movimentação, pelos primeiros treinos, se exige mais, se exige não tanto, e você vai percebendo, essa eu vou investir mais pelo resultado que ela tem. A Laurinha, como que deu esse feeling? Foi lá no Liberate.
lá no Liberate, quando a mãe dela queria tirá-la para voltar para a ginástica artística. Aí eu disse, não, essa não volta, não. Essa eu tenho outros planos para ela. Porque você, o técnico mais experiente, ele consegue observar os seus atletas e ver qual aquele que vai progredir, qual aquele que vai chegar num pico mais alto e o que não vai. A gente tem esse feeling para ver isso daí, né? E era uma menina muito decidida naquela época e turrona, e quando errava ficava bravo e repetia de novo. Então era alguém que realmente estava lutando pelo esporte que estava praticando. E isso abre os olhos do técnico. A última vez que eu estive visitando vocês no ginásio, que é um ginásio espetacular aqui, né? No centro de Osasco, isso. Aí, enquanto a gente estava conversando, a Laurinha estava dando os rodopios, aquelas coisinhas básicas, né? Salta, lá, pula, coisa, joga fita, um negócio fácil, né? E eu conversando com a professora falou assim, Laurinha, você falou algumas coisas em francês, não sei o quê. Aí a Laurinha estava no outro ponto, e a gente conversando. Enquanto essa menina não conseguiu executar a rotina, ela não deu sossego, ela não parou. Essa diferença que faz uma atleta de alta performance, professor? Essa é a diferença. O atleta que realmente é persistente. Isso é tudo. Precisa ter dedicação, né? Nós temos atletas que vêm para cumprir uma modalidade e dentro desses que vêm, a gente consegue diferenciar outros que poderão seguir um pouco mais à frente. Laurinha, você tem 14 anos, mas você já sabe que é referência para as baixinhas que estão começando, né? Quando você visita a escola e você vê aquelas menininhas te rodeando, você se sente o quê? Adulta? É muito fofo. Porque elas vêm e você se sente assim, nossa, eu fiz um bom trabalho. Porque se essas meninas te usam de inspiração, significa que você tá fazendo o que é certo, né? E é muito bom ter esse reconhecimento, porque assim as pessoas veem que você batalhou muito por aquilo. Então é muito legal quando elas vêm, elas querem tirar foto, elas querem conversar, elas perguntam. É muito legal. Certamente você verá algumas delas logo fazendo a mesma jornada, não é isso? Sim. É assim que funciona, né? Uhum, você vai estar na seleção adulta, olímpica, e vai olhar para trás, aquela menina está na seleção júnior. Sim. Não é verdade? Agora todo mundo quer saber como é essa experiência internacional na Romênia, né? Não foi logo ali, né? Você já disputou Pan-Americano 2 vezes, bicampeã pan-americana, depois foi para o Mundial da Romênia. Pelo amor, isso aí é uma conquista espetacular, né, não? Sim, é muito, uma sensação muito boa de estar podendo realizar esse sonho. Portas abriram, né? E eu tive a oportunidade de ir. Foi incrível, incrível. É realmente sem palavras, porque realizou muito cedo esse sonho. Eu não esperava que ia ser agora. Porque ali é a nata da ginástica rítmica, né? É a nata, não é isso, professora? E nós vimos a classificação, deu o quê? Eu vi Israel se destacando. Israel é uma modalidade de tradição na ginástica rítmica? Sim. Sim. A Israel fez a campeã olímpica da última Olimpíada em Tóquio. Entendi. A ginasta foi campeã olímpica e tem ótimos conjuntos, excelentes conjuntos, tanto no juvenil como no sênior. No Mundial nós competimos, falamos nós, que a gente estava lá com a Laurinha, né, torcendo, claro, e a gente competiu com 5 cordas. E 5 bolas. E 5 bolas. Qual é mais difícil, professora? A corda. É um aparelho muito feio, mole, e é um aparelho difícil de manejar. A bola é mais fácil e a bola também é mais bonita. Mais bonita. Agora, então, a coreografia da corda exige o quê? Exige mais atleta na expressão, na rotina? O trabalho com a corda exige mais resistência.
porque você fica saltitando, saltando, então requer mais do trabalho aeróbico do atleta. Entendi. A bola é mais graciosidade, são elementos mais bonitos, mais estéticos. Vamos então ampliar essa informação. A ginástica rítmica, ela tem o equipamento bola, equipamento fita, não é isso? Que eu acho absurdamente lindo. Massas, que são aquelas... Parecem duas garrafinhas. Duas garrafinhas, duas pets, né? E arco. Arco, também é explosivo o arco, né? Também é muito bonito. Eu vi a Gabriela, que estava no... Gabriela Silva, campeã brasileira no aparelho arco. Uma demonstração espetacular, que eu falei, nossa, parece que a ginástica rítmica, parece que vocês não são deste planeta, viu? O que vocês fazem. Laurinha, você lá se autocriticou na Romênia? Tem coisas que a gente olha e fala, nossa, dá pra melhorar isso aqui. Nem tudo sai perfeito, então a gente sempre tem que não olhar com o olhar, nossa, tá tudo lindo. A gente tem que também ter as nossas críticas e falar, não, isso dá pra ser melhor, dá pra melhorar na próxima, dá pra fazer melhor. Não, isso aqui dá pra gente ajeitar. Então, sim, eu critiquei algumas coisas que eu fiz, sim. Que faz parte do jogo, né? Com certeza. Agora, você estava lá e via aquelas meninas tops do mundo. Eu falo tops do mundo porque a gente está falando com uma top, né? Mas estava lá vendo as que ficam entre as primeiras, segunda e terceiras ranqueadas. E você aí... dá para medir essa sua distância com o nível delas? Você olha, você tem esse olhar? Já fala, estou muito longe delas, não estou tão longe delas em termos de técnica, é isso, professora? Nível técnico. Nível técnico? A gente sempre tem que... Estamos chegando lá. O Brasil tá chegando lá. Então, a gente tá ali quase... Estamos na trave, né? Estamos na trave. Estamos quase lá. Então, sim, estamos quase. Mas, professora, para ser top 6, tecnicamente tá lá, não é não? Tá lá em cima. O primeiro mundial, que foi em 2019 em Moscou, o Brasil foi 28º. E agora fomos 6º lugar. Então demos um grande salto. Isso se deve a quê, professora? Muita informação do que acontece lá fora? Sim, muito intercâmbio, competições internacionais. Os técnicos começaram a estudar mais, se aperfeiçoar mais, estudar mais as regras, que isso é fundamental, né? O Brasil precisa de importar treinadores? Não, já não. Já não. Antigamente era importante para melhorar nossas coreografias, hoje não. Hoje a gente consegue se virar nós mesmos montando nossas coreografias. Eu perguntei isso já para provocar a professora, que é técnica e árbitra internacional, exatamente por isso, porque o Brasil hoje é um celeiro não apenas, né, de formar atletas, mas de conhecimento, né, a partir do conhecimento, digamos, da informação própria brasileira, né? Você vê isso pelo conjunto adulto, que esse final de semana agora foi campeão mundial de bola e fita. Então já temos técnicos à altura dos técnicos da Europa, da Ásia. Já temos ótimos técnicos. Então a professora está nos dizendo que quando tem eventos mundiais, mundial, internacionais e tal, quando fala Brasil... O pessoal já sabe que vem competição dura. Sim, verdade. Até alguns anos atrás, nós estávamos ainda um pouco distantes desses 10 primeiros colocados. Hoje não, hoje nós já estamos brigando mesmo. A seleção agora está em Milão treinando, e a próxima Copa do Mundo é em Milão. E depois de Milão já é o Mundial em Valência, na Espanha, onde o Brasil vai tentar ficar entre os 5 primeiros do mundo para conseguir a vaga direto para a Olimpíada, sem ter que passar pelo Pan-Americano. Professora, falando em Olimpíada, nós, vamos dizer, perdemos, né? Nós tínhamos a Vivi, que estava assim, numa pronta olímpica, digamos, né? E ela deu uma pausa, gente, ela deu uma pausa que assustou todo mundo.
Mas nós tínhamos essa janela com a Vivi, né? O Osasco estava... Sim, nós crescemos muito com a participação da Vivi nos campeonatos nacionais e internacionais. Graças a ela, a nossa ginástica rítmica alavancou, né? E agora nós temos como espelho Laurinha. Laurinha! Top 6, top 6! A gente cantava lá embaixo, né? Laurinha, você... com seu ursinho lá, aquele bichinho, o Marcão... Você olha assim e fala, putz, eu fui para a Romênia, voltei em 6º lugar mundial. Isso já está real na sua vida, assim? Ou às vezes você fala, nem parece um sonho ainda? Não, não parece real. A minha ficha até agora não caiu. Não, ainda não acredito que aconteceu. Pra mim ainda tá fora da realidade. Nossa, Então, foi tão impactante assim, porque a Foi. gente na torcida aqui... Agora, como está a sua agenda? A professora falou da agenda da seleção adulta, como está a agenda da seleção que você participa, a seleção juvenil? a gente tem agora previsto a gente volta, né, para Aracaju e tem previsto mais um campeonato, que é a Ginasíade. E após isso, infelizmente, a seleção juvenil acaba. Porque a maior parte das meninas, assim como eu, a gente vai pro adulto. A gente sobe pro adulto, pra categoria Poxa, adulta. uma informação ó, para as máquinas. É a última temporada dela no juvenil? Sim. É o último ano no juvenil. Ave! Se cuida da seleção adulta, a Laurinha tá chegando. Não é não? Poxa, que bacana. É bom, né, que É a gente bom. evolui, mas Mas o desafio significa que ela vai voltar de Aracaju, não vai ter churumela, né, professora? Esperamos. Ah, Esperamos que ela seja convocada para a nova seleção adulto. Nós esperamos. com o trabalho Porque duro aí que você já faz. fez um trabalho muito forte de 1 ano e 4 meses, né? A técnica da seleção brasileira adulto já a viu treinando, viu que é uma ginasta de potencial, talentosa. Quem sabe aí numa convocação até o final do ano. Olha aí, estamos aqui no Jornal Diário da Região TV, dizendo que Laurinha Gamboa, ela está encerrando a participação neste ano na seleção juvenil, bicampeã pan-americana, 6ª do mundo, e que está te dando um passinho alto aí para a seleção adulta, e Osasco logo vai ter boas notícias, com certeza, hein? Sempre tem boas notícias com você, na verdade, né, não? Ah, Márcio Sanazar, quanto tempo nós temos, meu amigo? 10 minutos? Opa! É porque eu tô vendo um monte de coisa aqui, Laurinha. Eu queria que você mostrasse que você tem aí um monte de medalhas. Não sei se a TV pega a câmera, mas ela tá aqui com peso. Olha isso! Histórias, né? Essa do Rio qual é? É a do Primeiro Pan-Americano. primeiro. Ah, do Rio 22. Sim, essa é do PAN do ano passado. Ah, E essa é uma medalha muito importante, porque foi o nosso primeiro campeonato, né? essa aqui com a seleção? Isso. Será que dá para enquadrar, Marcinho? De conjunto. Olha aqui, ó. Seleção conjunto. Ô, show de bola. E aí tem as outras duas, do geral e dos 2 aparelhos. Essa daqui? 5 cordas, 5 bolas e geral. Nossa, gente. Essa parte verdinha aqui é o que diz tudo. É seleção, né? Não é não? São as cores São do as- Brasil Ó. que sediou o O Pan-Americano. Pan-Americano, né? Olha só. Ó, que responsa, hein, professora? Na verdade, assim, prova, resultado, já tem, né? Só o caminho para a seleção adulta está muito bem trabalhado, não é não? Sim, ela tem um bom potencial. Vamos dar tempo ao tempo. É. Né? Um dia poderá chegar. Mas eu estou falando com uma árbitra e a professora Conceição, que eu já conheço, quando ela falava assim, vamos trabalhar, que já tem tudo planejado. Eu tenho certeza que o caminho já está traçado, viu, Laurinha? Você não tem escapatória, não. Agora, fala da sua técnica da seleção, vamos falar dela. A gente falou da seleção júnior, né? Quem é a treinadora, como foi a sua relação técnica, né? Com a professora, porque você tem o seu
sua rotina diária com a professora Conceição, de repente você teve um ano e tanto tempo com outra professora, com outra técnica, né? Como que foi essa mudança? A gente treina com a Juliana Corradini, ela é a técnica do juvenil desde 2021 já. E foi bem uma mudança drástica, né? Porque eu nunca mudei de treinadora, eu sempre treinei com a Conceição a vida toda. E aí foi bem uma coisa bem pá, assim, ter que mudar de treinadora. Mas eu tenho uma ótima relação com ela é uma treinadora incrível. Uma treinadora Ela é rígida, durona? Um pouquinho. Ela exige bastante, né? Mas no auge que a gente está, ela tem que exigir, porque a gente vai representar o país. Então, ela não pode fechar os olhos e não ver certas coisas. Então, ela exige, sim, mas ela é uma treinadora incrível. Ela é uma treinadora muito Quem exige boa. mais, a técnica ou você mesma se exige? Eu acho que eu consigo me exigir mais. Eu suspeitava desde o princípio. Porque o que eu vi essa menina treinando lá com você, professora, eu falei, nossa, menina é uma máquina, né? Isso de não para, enquanto ela não fez com a perfeição que era necessário para o treino, não deu folga, não parou. Agora, com relação a outras meninas da colega sua de seleção, vocês são competidores rivais em clubes, na seleção claramente, obviamente, né, que está todo mundo formando um time, mas esse conhecimento que vocês têm na seleção, vocês vão levar para os seus clubes, é isso? Sim, tudo que a gente aprende lá, a gente tenta passar para os clubes, né, porque é um aprendizado e lá eles são o auge são um exemplo, né, do Brasil todo, então a gente quando volta para os clubes, a gente passa tudo que a gente aprende para ajudar mesmo, né, para o clube ter mais ginastas na seleção, claro. Laurinha, mas você falou o impacto de trocar de treinador e tal, e o impacto de deixar mamãe, papai, família, hein? E ficar fora. Esse foi o mais difícil, esse foi cruel. É bem difícil, né? Porque eu vivi a vida toda grudado com os meus pais, com a minha família. E na hora que aconteceu isso, eu senti uma falta muito grande. Mas a gente tem que aprender a conviver, porque é para um sonho se realizar. Mamãe direto lá no vídeo, né? Chamando o vídeo. A gente conversa por chamada de vídeo todo dia, fala o dia todo, então é uma forma que tem de eu continuar próximo deles. Não fisicamente, mas ao meio do telefone, tudo isso. Professora, eu falei sobre técnicos importados, né? A gente está falando assim de técnicos que são contratados de clubes do exterior para vir lecionar alto nível aqui, que já não é necessário. Mas seria necessário, por exemplo, a Ana Laurinha passar um estágio fora? Isso sempre é necessário, né? É que no momento a Laura, ela treina para o conjunto. Então, se a Laura for para fora, todo o conjunto necessitaria ir. Entendi. Agora, se ela fosse como a Vivioda, que era uma ginasta de individual, aí sim era importante ela ter viajado. Então a Laurinha ela vai se, digamos, ter especificamente o conjunto. O conjunto, sim. Até o momento. Isso é uma orientação sua, professora? Até o momento ela vem trabalhando em função do conjunto. É uma orientação sua? Houve um campeonato brasileiro que ela foi terceira colocada no geral, e pela idade dela, ela tinha 13 anos na época, né? Pela idade dela, a Confederação Brasileira ranqueou aquelas melhores classificadas. E daí aproveitando aquela época do Covid, daí nós tivemos, eu acho que uns 4 ou 5 treinos online. E esses treinos online, cada treino era seletivo. Ela passou por todas as seletivas. E a última seletiva foi ao vivo, lá em Aracaju. E aí ela passou mesmo. Certo. Então, houve todo um processo para o atleta entrar numa seleção de conjunto, porque ela não estava indo para o individual,
O individual é o estilo dela, é o meu estilo, é o seu estilo. Quando a gente trabalha com uma equipe, com um conjunto, todas necessitam aprender o mesmo estilo de trabalho. Entendi. Porque na hora de fazer a coreografia, você não pode estar se expressando da forma que estava no individual, a outra no outro individual e assim por diante. Olha Então é um só que trabalho interessante. coletivo. A expressão individual tem que ser coletiva. Tem que ser coletiva quando é conjunto, porque senão há uma penalização pela arbitragem. Aquela coisa do sorrir, tudo faz parte do ensaio. Muito treinado. Olha só, informação que o leigo, como eu, não sabia, né? A menina do conjunto não pode simplesmente ir lá e se esbaldar em sorriso. Ela não pode ser atriz principal no meio das 4. Então, ela não pode ser atriz principal. Professora, por que tem a seleção? Não consigo identificar a Laurinha, todas iguais. Porque 1 ano e 4 meses não foi o suficiente para as 5 terem o mesmo trabalho expressivo. Não é. Teria que ser como está no momento a seleção do adulto, que ela já treina 5 anos juntas, 6 anos juntas. Esse é o tempo. Então, cada respiração de uma é igual da outra. Então, esse é o tempo, realmente, de você chegar a uma Olimpíada. Então, peraí, respiração, expressão facial, cada movimento de dedo, braço, expressão do corpo, tudo faz parte de um conjunto. Tudo tem que ser uma coisa só. Uma coisa só. Laurinha, como vocês dão conta disso? Como fica essa coisa de olha para lá, sorri, olha para... É assim que funciona, Laurinha? É assim que funciona. A gente tem que decorar tudo. Decora e aí... Uma hora você tem que fazer... São 5 meninas. 5. Aí uma hora tem que fazer uma expressão. Aí a música mudou, tem que fazer outra expressão. Aí tem que mudar a intensidade, tem que mudar o braço, tem que mudar a energia. Então a gente... Com o tempo a gente vai pegando o jeito e uma hora vira que é tudo sentimento já. Nossa. Que aí já fica... Você já põe o seu sentimento e tudo fica em Palavra harmonia. linda que você falou, sentimento. Acho que é tudo, resume tudo, né, professora? Tudo. Falar em resumir, vamos resumir a nossa conversa, professora, que soou o gongo do Enguarda. Então, por favor, fala da nossa ginástica, onde o pessoal encontra a ginástica rítmica, por favor. Aqui no centro de Osasco, nós funcionamos a 1 quadra daqui. Do Jornal que Diário da é Região. na Fiorino Beltrano, 281, em frente ao Portal do Trabalhador. Opa. Temos vagas, podem aparecer para fazer sua inscrição. Damos preferência a crianças de 4, 5 anos, que é como a Laurinha começou bem jovem. Assim a gente tem um tempo maior para fazer um bom trabalho. Certo. Laurinha, olha só tenho a agradecer, né, por você separar sua agenda aí de top 6 para vir aqui, né? No Jornal Diário da Região TV, falar das suas conquistas e também já nos deixar ligado no teu sonho olímpico aí, né? Vamos nessa torcida. Muito obrigado, viu, querida? Obrigada, eu que agradeço por me dar novamente a oportunidade de vir aqui e obrigada. Show. Amigos do Jornal Diário da Região TV, saúde e paz.